Olá a todos, meu nome é Fernando Andrade, trabalho no Centro Industrial Nuclear de Aramar. Esse trabalho é intitulado Fabricação de Placas de Proteção Balística à base de B4C, TIC. Os materiais para blindagem cerâmica basicamente são revestimentos que são resistentes ao impacto balístico e as propriedades principais dele que devem possuir uma elevada resistência, uma elevada dureza, de forma a dissipar a energia, né, dos projéteis. Então, em geral, proteções balísticas à base de cerâmicas tem essa parte balística, essa parte cerâmica e a parte uma parte de back system, chamado, né, em geral, a gente utiliza Kevlar, né, aramida, uma parte polimérica, junto com a parte cerâmica, para dar essas propriedades tanto de, né, ser capaz de erodir o projétil, quanto ser capaz de resistir também a esses estilhaços gerados pela parte do cerâmica ou do projetil. O carbeto de boro, o B4C, é um dos materiais mais duros existentes, né, da parte cerâmica, é inferior geralmente às suas propriedades ao diamante ou nitreto de boro, e as aplicações dele vão desde blindagem balística, materiais abrasivos, ferramenta de corte, e também dentro da área nuclear absorvedor de nêutrons, né, em reatores nucleares. Então, aplicação bastante variada, aplicação dual muitas vezes. O carbeto de boro, por ser um material covalente, ele é difícil de sinterizar, então, em geral, usa-se aditivos, mesmo para sinterização com ou sem pressão, prensagem a quente, prensagem isostática quente, eventualmente para se atingir densidades próximas a 100%, e recentemente estudos têm sido desenvolvidos também para sinterização via Spark Plasma Sintering e Flash Sintering. Entre os aditivos principais usados para sinterização, né, estão metais, cerâmicas e tudo isso com o intuito de diminuir o ponto de sinterização, a temperatura de sinterização, auxiliar na difusão através do volume, contorno de grão e retardar também o crescimento de grãos. Em geral, os carbetos, né, de titânio, tungstênio ou mesmo de boreto de titânio, como foi utilizado nesse trabalho, são os materiais assim mais aplicados. Eles conseguem aumentar a tenacidade de fratura, aumentar a dureza e resistência à fricção dos materiais. Dentro da parte de blindagens balísticas, ou testes, ensaios balísticos, existem diversas normas e os materiais de proteção para a área militar geralmente também são avaliados segundo essas normas, e dentro desse trabalho o nosso objetivo foi avaliar o impacto desse projetil calibre .50 nessas placas balísticas que fabricamos com B4C e TIC. E quanto à parte de metodologia, nós utilizamos materiais, o B4C, o carbeto de boro e o carbeto de titânio, numa mistura de 95% de B4C e 5% de carbeto de titânio. Algumas propriedades dos materiais e partidas estão na tabela. E a rota cerâmica de fabricação, em geral, que utiliza-se, né, para esses materiais, é a mistura dos pós, né, cerâmicos com dispersante, água desmineralizada, antiespumante e aglomerante, PVA. Faz essa mistura dos componentes, a preparação das massas, uma pré-compactação, compactação isostática e sinterização sem pressão. Essa é a rota clássica de preparação de materiais cerâmicos. Na parte de mistura e homogeneização, então utilizamos o PVA em solução aquosa 10%, dispersante, antiespumante, e formamos então essa suspensão aquosa, barbotina. Foi utilizado atomização num equipamento chamado Spray Dry a 330 graus. O intuito desse Spray Dry é formar essas partículas, como vocês estão vendo na tela, umas partículas arredondadas que facilitam bastante na hora de prensar, compactar o material. Ele adquire uma homogeneidade na prensagem e diminui também os gradientes de densidade ao longo da peça. Então, foi realizada a compactação uniaxial a 20 MPa, seguida de uma compactação isostática a 290 MPa.
E após a prensagem isostática, a gente obteve essas peças, briquetes, nesse formato mais ou menos 51 por 51 milímetros e 24 milímetros de altura. A densidade desses materiais após a prensagem em torno de 60% da densidade teórica. Os materiais então prensados foram levados ao forno com atmosfera controlada de hélio, temperaturas que variaram entre 2230 e 2245, com patamar de 1 hora, e após a densificação, sinterização, obteve-se essa densidade média de 85% da densidade teórica. E aí, para a montagem dos conjuntos de teste balístico, foi realizada também a retificação desses briquetes em todas as faces deles, né, retirando aí em torno de entre 0,74 e 0,88 milímetros por peça. Foram então caracterizados após a sinterização, né, a dureza em escala Vickers, a tenacidade da fratura foi calculada pelo método da trinca, foi feita a difração de raio-x e microscopia eletrônica de varredura. A montagem das placas, né, então ela compreende duas camadas, a parte escura que vocês estão vendo, a parte cerâmica do carbeto de boro e carbeto de titânio, e a parte de trás, amarela, a parte de aramida, que dá sustentação e também dá essa resistência à flexão para o conjunto inteiro. Elas são coladas então com uma cola especial em torno, e foi utilizado para esse protótipo, foram 36 briquetes montados para formar cada placa. Utilizamos então esse ensaio baseado na norma UL 752 da Underwriters Laboratories, com essas condições de ensaio, né, o calibre .50, velocidade V0, temperatura, umidade e uma distância do alvo de 100 metros. E o ângulo de incidência foi frontal, né, 0 graus. Então, os resultados de discussões. O material de base, o B4C, ele mostra um difratograma bem específico e do pó de B4C não demonstrou nenhuma impureza, principalmente às vezes o óxido de boro, que pode ser uma impureza que pode trabalhar na sinterização, mas não foi notado no espectrômetro. E após a sinterização, a gente tem o espectro do B4C com o TiB2, então a formação dessa fase TiB2. Então, o difratograma mostrou efetivamente que houve essa mistura a partir do carbeto de titânio, houve a formação da fase TiB2. Aqui nós temos uma microscopia eletrônica de varredura do pó de B4C, com aumento de 1000 graus. A forma e geometria geralmente irregular desse pó. Depois, então, que faz a atomização, ele vira aqueles grânulos redondinhos, que facilita a prensagem. À direita nós temos a microscopia eletrônica de varredura do material já sinterizado, identificando essa fase, o TiB2, nessa região mais clara. A região mais escura é o carbeto de boro, a região mais clara é o TiB2. Então, tanto por DRX quanto pelo MEV, a gente conseguiu identificar a formação dessa fase TiB2, que ela reforça bastante também as propriedades mecânicas do material, como a gente vê nessa tabela. As propriedades de resistência do material, a tenacidade da fratura principalmente, ela aumentou quando a gente compara com o B4C puro. Então, a adição de 5% de carbeto de titânio quando forma a fase de boreto de titânio foi eficiente em aumentar principalmente a resistência à fratura do material. Essas são imagens da placa balística, né? No caso a gente montou duas placas. A placa 1, então, teve esses resultados de velocidade medidos e energia também. E a gente pode notar que, segundo a norma que a gente utilizou, ela requisita um tiro, né, na placa, no protótipo, e podemos ver através das imagens da visão traseira da placa que não houve perfuração, tanto da placa 1 quanto da placa 2. Né? Então, nesses dois ensaios, em condições semelhantes, 100 metros de distância, e
Então a gente pôde ver que não houve essa penetração do conjunto de proteção balística. Então as conclusões que chegamos é que as caracterizações que foram realizadas no material confirmaram a formação dessa fase do diboreto de titânio a partir da fabricação do B4C com o carbeto de titânio. Foi possível observar o aumento da epinase da fratura principalmente, e então há indícios que essa fase formada contribuiu efetivamente para a melhora das propriedades mecânicas do conjunto, do material, e permite assim utilizá-lo para a produção das placas balísticas. E após os testes de resistência dos paros com calibre .50, a gente verificou que não houve perfuração em qualquer uma das placas, que elas foram confeccionadas tanto com briquete cerâmico quanto a parte da armida, e os resultados experimentais então permitiram que nós estabelecêssemos e propuséssemos parâmetros de processo para facilitar a obtenção desses materiais cerâmicos de elevada resistência à base de carbeto de boro e de carbeto de titânio. Então essas foram as referências utilizadas para montar esse trabalho. Ok? Muito obrigado.